Bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nessa aula nós vamos estudar o semi-arianismo e o macedonianismo. Compreende-se então que a controvérsia tinha continuado por decênios ainda, pois os arianos eram tenazes em suas posições e os bispos não arianos não estavam satisfeitos com a fórmula homoousios de Nicéia. Vejamos então sumariamente as peripécias da controvérsia. O semi-arianismo. Os arianos então procuravam ganhar a simpatia do imperador Constantino e de sua irmã Constância. Conseguiram realmente as boas graças da corte. Em 328 morreu o bispo Alexandre de Alexandria, sendo eleito em seu lugar o arquidiácono Atanásio, que assumiu o papel de defensor da ortodoxia e por isto foi 5 vezes rechaçado de sua diocese e exilado. As peripécias dos debates foram muitas e sutis. Eram favorecidas pela ambiguidade da linguagem. Algumas palavras-chave podiam ter sua réplica, soando quase da mesma maneira. Assim, gênitos, gerado, nascido. Gênitus, feito. Homoousios, consubstancial, da mesma substância. Homoiousios, de substância semelhante. Nicaenon, do concílio de Nicéia I. Nicenon, do concílio herético de Nice, na Trácia, Bulgária de hoje. Arque podia significar princípio e causa. Todos podiam dizer que o filho tinha arque, mas os arianos o entendiam como causado ou criado. Ousia e hipóstasis eram conceitos bivalentes, como vimos. Os hereges se dividiram em 3 facções, cujos nomes se valiam do adjetivo homoousios, semelhante, homoios, semelhante. Os amoianos afirmavam que o filho era de semelhante do pai. Os homoianos, o filho seria semelhante ao pai quanto à vontade e ao agir. E os homoiousianos, o filho seria semelhante ao pai quanto à essência. Opunham-se aos homoousianos, que afirmavam ser o filho da essência mesma do pai. A heresia quase prevaleceu sobre a ortodoxia. Tais eram as cavilações dos hereges, que sabiam interessar a corte imperial em seu favor. Mas a partir de 366, ou após o reinado de Juliano, os teólogos ortodoxos foram se impondo, principalmente na Capadócia, São Basílio de Cesareia, São Gregório de Nazianzo e São Gregório de Nissa. Foram elaborando a fórmula que seria sancionada pelo Concílio de Constantinopla I em 381. Em Deus há uma só ousia, essência, divindade, e 3 hipóstases, pessoas, subsistências. O que quer dizer que a essência de Deus é tão rica que ela se afirma 3 vezes, ou ela subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, sem se retalhar nem multiplicar. Já que se clareava o relacionamento entre o Pai e o Filho na Trindade eterna, a atenção dos teólogos pôde voltar-se para o Espírito Santo, que deveria ter tido como Deus, sem porém provocar triteísmo. A propósito, na segunda metade do século IV, surgiu uma heresia dita macedonianismo ou pneumatoquismo, de pneuma, espírito, e mache, combate, que muito ocupou os teólogos até 381. O macedonianismo. Macedônio, patriarca de Constantinopla, tornou-se o principal arauto da nova corrente. Em 360 ele formulou sua doutrina, professando plena semelhança do Pai ao Filho, mas tinha o Espírito Santo na conta de criatura, ministro especial e eminente de todas as graças, superior aos anjos, mas subordinado ao Pai. Era lógico que o arianismo chegasse a tal conclusão, já que atribuía ao próprio Filho a condição de criatura. Em 362, um sínodo de Alexandria, sob a presidência de Santo Atanásio, condenou tal doutrina. Foi Atanásio quem designou os macedonianos como pneumatomaquianos,
Macedônio então morreu em 362, mas o seu pensamento encontrava tantos adeptos que pôde continuar vivo sob a direção de Maratônio de Nicomédia. Entre os defensores da ortodoxia ou da divindade do Espírito Santo contam-se, além de Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa no Oriente e no Ocidente, Santo Ambrósio de Milão e Santo Hilário de Poitiers. A heresia, tendo chegado a Roma, foi condenada em alguns sínodos locais e muito especialmente pelo Papa São Dámaso em 380, que deixou os famosos anatematismos de São Dámaso. Mas foi somente em 381, no segundo Concílio Geral, que se proferiu a sentença definitiva sobre todas as heresias trinitárias. Então, na nossa próxima aula, vamos estudar, o Concílio de Constantinopla I, encerrando essa parte sobre as heresias trinitárias. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.